E aí, beleza? O torneamento de peças é uma técnica de marcenaria que era muito usada no passado. Todo mundo lembra daqueles pés de cadeira, pés de mesa, cabeceiras de cama extremamente trabalhados no torno, que foi caindo um pouco em desuso de uns tempos para cá, principalmente com o advento do MDF e dos móveis planejados. Mas que nos últimos anos está voltando, inclusive com o aumento grande da oferta de tornos novos no mercado. Torneamento é uma técnica simples, mas que leva um tempinho para se dominar. Exige prática e muito feeling para você saber até onde você pode ir. Mas com algumas informações fica mais fácil e a curva de aprendizado acaba se encurtando um pouquinho. Então a ideia desse vídeo é mostrar essas informações e mostrar o torneamento na prática para que você possa se aventurar nesse mundo que vai te possibilitar criar peças bem legais, aproveitar que muita coisa de sobra de material que você com certeza tem na sua oficina, ou até mesmo trabalhar com pedaços de poda de árvore que você pode encontrar por aí, ou você pode conseguir com uma empresa de jardinagem, e fazer peças bem legais com uma técnica que é bem interessante. Então, vamos lá para essas informações, para que você possa começar nesse mundo que é bem legal. Antes de qualquer coisa, esse é o torno. No motor, você tem aqui controle de rotação e controle do sentido. Sempre, quando você vai usinar, a peça gira para você, igual a serra. A serra sempre gira para a entrada da peça nela. Então, o torno é a mesma coisa. Aqui você pode controlar para que lado ele vai girar, porque na hora de lixar, você gira para o outro lado e você consegue tirar todo aquele... Ele fica um pouco arrepiado quando você termina de usinar, então quando você gira para o outro lado, aí você consegue tirar toda essa textura esquisita que fica depois da usinagem. Então você tem ainda a suporte de ferramenta, que você pode posicionar ele da maneira que você precisa. Ele tem um ajuste de altura. Se você vai fazer peças por dentro, ainda tem alguns outros modelos dessa peça que vai aqui em cima, onde realmente a ferramenta apoia. Lembrando, o mais próximo possível para a ferramenta não empurrar para baixo. Pensa que isso aqui está girando nesse sentido, então ele vai virar, ele vai enroscar na ferramenta e puxar ela para baixo. Se ela está bem próxima aqui, você não tem alavanca para ela escapar da sua mão. Do outro lado, você tem o contraponto, ele está alinhado no centro da placa aqui, e aí você pode posicionar ele de acordo com a sua necessidade, e ainda você tem um avanço dessa peça com uma trava aqui quando você está usando o contraponto, que ele gira livremente. Como acessório, ainda você pode colocar um mandril. Você tira esse contraponto, tem um mandril e você pode fazer furos. Por isso esse avanço é um acessório legal. E ainda na placa você pode ter essa placa que tem mordentes que são cambiáveis, então você tem diversos tamanhos. Esse mordente ele pode apertar para travar a peça, ou você pode fazer um rebaixo no fundo da peça e você abrir. Obviamente, a melhor situação é sempre apertar, que é onde ele dá mais força. Se você for usar peças coladas, como desse vídeo, e você faz um rebaixo e você abre, se você puser muita força, você pode forçar a descolar essa peça. Mas se você vai fazer um bowl de uma peça inteira,
Você pode fazer só um rebaixo lá na furadeira de bancada, uma broca Forstner de tamanho grande, 60, 80 milímetros, e aí você pode encaixar por dentro e aí você já tem esse fundo prontinho e você não precisa se preocupar depois, principalmente na hora de fazer acabamento também é legal. Além dessa placa com mordente, normalmente a placa de mordente não vem no torno, vem essa placa lisa, que é toda furada, onde você pode parafusar de cá para cá e travar e parafusar a peça na placa. Então a primeira coisa é que você precisa de uma peça, né, um bloco ou um galho ou um pedaço de tronco que seja o mais próximo de simétrico possível. Então, uma peça de perfil quadrado ou muito próximo disso, ou uma peça de perfil redondo ou muito próximo disso. O segundo ponto é fazer o torneamento ao longo das fibras. Isso deixa o torneamento muito mais fácil e ajuda no acabamento da peça depois no final. A primeira coisa é marcar o centro da peça nas duas pontas. Se você tem uma peça próxima do quadrado, é simples, é só pegar uma régua e marcar um X. Mesmo que ela não seja exatamente um quadrado, você vai encontrar o centro geométrico dessa peça. Então eu vou usar essa peça, que é vendida como acessório para torno, e vou travar essa peça no mordente, mas eu vou travar essa peça e martelar ela aqui na peça de madeira, porque ela tem esses dentes que vão segurar a peça para que ela não gire no próprio eixo. Do outro lado você tem o contraponto que gira livremente e ele vai manter o equilíbrio da peça na outra extremidade. Então, para marcar o centro, é só pegar uma régua qualquer, uma lapiseira melhor, porque o traço é mais fino, e acertar as duas pontinhas e traçar. E aí o outro lado. Depois de traçado, no ponto de encontro, você vai ter o centro da peça, você bate com punção para que você possa travar tanto o contraponto quanto esse acessório que, para dizer bem a verdade, eu não sei o nome, mas para você ter o centro e ela não escorregar. No caso do acessório, você tem uma peça, uma ponta aqui no meio, onde você pode martelar e depois você, usando o próprio contraponto, que ele tem um sistema de avanço, travar essa peça no local. Então agora, para colocar a peça, é só encaixar ela aqui na placa e avançar o contraponto e encontrar o centro. Isso feito, você trava a placa, trava o contraponto e avança o contraponto para que a peça que está lá na placa crave bem na madeira. E assim a peça vai girar junto com a placa. Sem que ela escorregue e trave a peça. E aí, para começar, você vai pegar o seu suporte da ferramenta e colocar o mais
próximo possível da peça e o mais próximo do centro na altura e o mais próximo possível da peça, paralelo a ela, para que você tenha apoio para a sua ferramenta, para que ela possa ser apoiada aqui. Outra coisa, você tem um convite aqui embaixo do suporte da ferramenta, onde você pode usar o seu dedo como guia para a movimentação. Você pode girar a peça aqui para ter certeza que nada vai bater em nada, e aí é só começar a arredondar a peça. Agora que a peça já está redonda, é só decidir qual é o desenho e qual é a forma que você quer dar para ela e moldar ela de acordo com o que você pensou. Uma dica legal para você se guiar e poder definir as coisas é você pegar um lápis de carpinteiro e, ligando o torno, você pode marcar pontos que da onde você quer fazer algumas características na peça. Então é só você ligar, encostar o lápis, ele vai marcar de maneira que você consiga enxergar. Então isso é interessante para você poder se guiar e definir algumas situações. Tá? Outra coisa é aqui nas pontas, principalmente no lado aqui da placa, você não usar até o final, por alguns motivos. Primeiro que a sua mão vai ficar bem perto da placa, que não é legal. A placa tem essas reentrâncias aqui que podem enroscar no dedo, alguma coisa assim, e você está rodando o torno a 1000 e poucos RPM, ele não vai parar, então ele vai te machucar. Outra coisa é que se você usar os mordentes, usar essa peça aqui que crava na peça, ou então a placa reta que vem com os tornos normalmente, você vai parafusar essa peça aqui com a placa e você vai sempre ter essa ponta aqui danificada de alguma forma.
Então você vai ter uns 20, 30 milímetros aqui na base que você não vai conseguir usar. Então tem que ter isso em mente na hora de preparar o bloco, de escolher o seu bloco, porque você vai perder essa ponta que invariavelmente você vai acabar descartando. Agora é moldar a peça de acordo com o seu desenho. Depois que você já deu a forma externa na peça, você já pode lixar a peça no próprio torno. Então você vai girar, vai mudar o giro do torno para o lado contrário, e aí isso vai te ajudar a tirar as marcas de ferramenta e ter um bom acabamento. Para fazer o lixamento, você pode pegar uma esponja dessas de lavar prato e colocar a lixa
abraçada nessa esponja, e isso vai fazer com que ela consiga fazer os contornos de maneira que você chegue nos detalhes. Se for muito pequeno, aí vai ser, você dobra a lixa e entra naquele vinco que você fez. E isso vai, porque assim, na hora que você começar a lixar, vai esquentar. Então a esponja vai te ajudar a segurar a lixa e vai fazer com que a sua mão não esquente muito por causa do atrito.
Então a última parte aqui no torno é fazer um furo. Eu vou usar uma broca Force, né, de 80 milímetros. Vou fazer um furo para fazer disso um vaso. Como a peça é muito estreita e muito longa, é a única maneira viável de transformar isso num vaso é usando uma broca. Então é só montar aqui no contraponto, que tem esse acessório que é um mandril, e ir avançando, girando a manivela que tem ali no contraponto. E vir devagarzinho. Se você for fazer bowls, tigelas, cumbucas, saladeiras, é ideal você ter o suporte de ferramenta. Tem alguns suportes que são específicos para isso, que ele tem curvas. Então aí você consegue ter um bom apoio para a ferramenta lá no fundo do bowl. Então, e inclusive algumas goivas que tem um pescoço, uma curva para você fazer as paredes internas. Mas para peças longas, a minha sugestão é sempre usar uma broca. Nesse caso aqui eu vou usar uma broca de 80 milímetros e avançar até onde eu conseguir com a haste do contraponto. Bom, agora para finalizar, lixar o fundo, que eu cortei a pontinha e eu acabei esquecendo de ligar a câmera. Eu cortei na serra-fita. Então, lixar aqui o fundo, tirar essas marcas e dar uma lixada por dentro. Não deu para ir muito fundo, mas já funciona como um vasinho, embora ele seja maior do que isso. Bom, depois de muito pó e muito cavaco, tá aqui o vasinho. Vasinho não, ficou grande, né? O vaso ficou pronto. Já passei óleo com cera de abelha. Ele só não ficou muito fundo, mas eu achei que ficou legal. Eu gosto de fazer as peças no torno meio sem pensar, decidindo as coisas ali na hora. Então é algo que eu gosto de fazer porque eu sou muito sistemático em medidas e precisão e tudo mais. E o torno eu acho que é um outro lado da marcenaria que dá para exercitar a criatividade. Dificilmente eu consigo fazer a mesma peça. Eu faço a peça e é aquela e acabou. Então, só lembrar, muita calma, muita tranquilidade para mexer no torno, porque senão ele pode te machucar. Então, se estiver irritado com alguma coisa, o torno não é um bom lugar para você ir.
Se você curtiu o vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Abraço.